Tricolor aí de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí que só está começando o seu Resenha Express. Resenha Express voltando e agora em definitivo, mas eu peço aos amigos e às amigas para não esquecerem, muito importante, de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Fazendo isso, você diz ao YouTube que esse conteúdo é bacana e ajuda a gente a distribuí-lo a mais pessoas. Pedir também para não esquecerem do hype. O hype é muito simples, você puxa o comentário para o lado, escolhe a opção hypar e você vai estar fazendo o seguinte, você vai estar pegando o nosso conteúdo e entregando para mais pessoas. Dá essa moral pra gente, não custa nada, não é caro, né? É gratuito, você não paga e você ajuda muito a gente, ok? Vamos falar do nosso Fluminense, a gente tem coisas para falar do Fluminense, informações, né? A gente vai falar sobre o Kevin Serna, por exemplo, tem uma informação sobre o Zubeldia, enfim, o próprio Matheus também e mais, mas a gente vai iniciar com a fala, né? Apresentando para vocês aqui a fala de um jogador que... Quem vai lembrar aí um pouquinho atrás, aí, ali nos anos 2000, era visto como uma das maiores revelações da história da base do Fluminense, que era o Toró. Pra vocês terem uma ideia, o Toró, ele fez um filme do Pelé. Ele gravou o filme do Pelé, um dos filmes do Pelé, né? Pelé teve tanto filme, né? Mas foi um dos filmes do Pelé. Ele faz uma cena lá que ele vai driblando todo mundo, dribla o goleiro e faz o gol. O Toró é chamado de Toró por conta dele fazer chover. E aí colocaram apelido Toró, porque na base ele fazia chover. Eu mesmo testemunhei uma atuação do Toró contra o Madureira. Eu jogava no Madureira, o Toró era de uma geração abaixo da minha, e eu presenciei um jogo do Sub-17, eu era do Sub-20 ou Sub-18, não lembro direito, e ele estava no Sub-17, e assim, ele destruiu o jogo. Ele marcou 3 golaços, enfim. Era visto como um grande prodígio da base do Fluminense, que acabou virando um cabeça de área, bem cabeça de bagre, aqueles que só desarmam, que bate. E foi assim que ele fez um certo sucesso no Flamengo. O nosso rival saiu do Fluminense para o Flamengo. E ele foi no Charla Podcast e deu a sua versão dos fatos. Vamos ouvir aí o que o Toró falou, né, da passagem, da saída dele do Fluminense para o Flamengo, que foi uma saída muito polêmica na época. Vamos ouvir aí o Toró, vou colocar aqui os direitos autorais para não ter nenhum problema. Vamos ouvir aí a fala do Toró, galera. Vamos ver o que o Toró disse aí. Vamos lá. E tal, as coisas todinhas. Só que, na verdade, antes disso, antes de tudo acontecer, o treinador era Abel Braga, do Fluminense e tal, e eu queria ficar no Fluminense. Até porque era moleque e tal, por mais que fosse Flamengo, mas eu queria. Eu tinha uma... Ó, ele disse que ele era flamenguista, mas ele queria ficar no Fluminense, né? realização de sonho, ser profissional no clube que me formou e tudo. Fluminense investindo, né? Com Unimed e tal, isso aí. E aí eu queria. E aí eu chamei pra renovar, só que da mesma forma como tem muita gente que gosta do Charla, mas tem muita gente que não gosta, tinha muita gente que gostava do Toró, tinha muita gente que não gostava ali dentro do clube. Uhum. E aí eu entendi isso rápido. E eu falei com o Abel, eu quero ficar. Eu gosto de você, eu tô me dando bem, eu sei que eu tenho uma evolução, Abel, eu quero ficar contigo também. Porque foi logo depois. Porque eu estreiei antes com o Espinosa, depois desci, depois o Abel me chamou de novo. E aí a final da Copa do Brasil era quarta-feira, domingo tinha jogo contra o Inter, antes. E aí nesse Inter ia jogar o time alternativo, e o Abel queria que eu jogasse. E aí eu subi pra jogar. E eu fiz o gol, ganhamos 3-0, o Antônio Carlos fez um gol, eu fiz outro gol e o Preto Casagrande fez outro. E aí ganhamos o jogo, o Abel me chamou de novo para o jogo da final. E aí, quando jogamos final da quarta-feira, perdemos o título, o Abel falou pra mim, eu quero contar contigo. Aqui no profissional. Eu falei, pô, mas os caras não querem contar comigo. Calma que eu vou te ajudar. Eu falei assim, ó, uma coisa é o seguinte, eu não quero nada, salário astronômico, nada. A única coisa que eu quero é só uma casa pra minha mãe, pô. Eu só quero tirar minha mãe da favela. Comunidade. Isso ganhava R$1.200 por mês na época. E queria... E isso é esse Toró que vocês falavam. Sim. Entendeu? Que tipo assim, que era a revelação da categoria de base, coisas todinhas. Se fosse hoje... Pô, não dá. E a aí, multa já estaria. Já estaria. Pô. 100 milhões. Salário proporcional. Exatamente. Aí por 1.200, aí os caras queriam renovar meu contrato, sei lá, R$1.000 a mais. E aí eu falei, tá, tudo bem, mas então dá uma casa pra minha mãe, pra tirar minha mãe daqui. A gente não tem como. Aí depois dali eu comecei a perceber que tinha gente que tava embaçando pra eu não ficar, mas tinha gente que queria que eu ficasse. Mas eu acho que o lado que não queria que eu ficasse era maior. Eu conversei com a Abel falou, vou conversar com a diretoria
pra você. Aí chegou no dia seguinte, o Abel falou comigo, ó, vê o teu lado que, infelizmente, as coisas por você vai ser assim. Se não for assim, não tem como. Quer ver, se o treinador pediu e a diretoria não atendeu, porque realmente não queriam. Não queria. Mas aí, Tá aí depois ele vai continuar, ele vai falar, por exemplo, que o Flamengo convidou ele, aí ele foi ver um jogo do Flamengo contra o Juventude, lá no Maracanã, e aí parece que um sócio do Fluminense viu ele lá no estádio vendo o jogo do Flamengo, e isso acabou dando um problema quando ele chegou para treinar no Fluminense, ele não conseguiu nem entrar no Fluminense. Eu lembro muito bem desse episódio, eu lembro dele não terem deixado ele entrar. Contaram uma história de que ele realmente era o vilão, mas ele tá dando aí a versão dos fatos dele de que na verdade não era. Na verdade, no fim das contas, a gente viu o que aconteceu, né? Ele virou um jogador comum, um cabeça de bagre, acabou que nem foi uma perda pro Fluminense, né? Não foi uma perda pro Fluminense, enfim. Galera, Luiz Beldia, técnico do Fluminense, foi liberado, cara. Foi liberado, muito legal, e ele já tá, né, podendo treinar o time. A gente vai colocar aqui para vocês a matéria do GE que fala sobre a volta de Luiz Beldia, o técnico do Fluminense. Está aí para vocês. Deixa eu tirar aqui o direito autoral. Ele está de volta ao Fluminense, isso mesmo, olha que legal. Técnico Luiz Beldia voltou aos treinos hoje. Tá aí a foto dele com o Bernal, também com o Lúcio Acosta, né? Tá ele aí retornando aos trabalhos, né? Muito bacana a volta do Zubeldia, mas, né, o Zubeldia não estará à disposição no Fla-Flu. O departamento médico liberou ele apenas para voltar a dar os treinamentos, mas ele só vai estar à disposição para o jogo contra o Grêmio, a estreia do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Então, a partir desse jogo, sim, o técnico Luiz Beldia vai estar à disposição do Fluminense, tá bom? Galera, eu coloquei na capa aí essa cara aí do Balotelli aí, fazendo essa brincadeira aí, porque de fato o Balotelli foi oferecido ao Fluminense, cara. A matéria do Jornal Dia traz essa informação, vamos dar uma olhada aqui que diz a matéria do Jornal Dia sobre o Balotelli. Ó, intermediário ofereceu o Balotelli ao Fluminense, que descartou abrir negociação. Tá aí o Balotelli, ó. Aí vem falando que, recém-anunciado pelo Al Ittifaq dos Emirados Árabes, o atacante italiano Mário Balotelli chegou a ser oferecido ao Fluminense. Ex-diretor do Vasco, Frank Sá Assunção, se apresentou como intermediário do jogador e tentou levar o atleta ao Fluminense, que optou por não abrir negociação. Tá? Aí fala mais um pouco aqui na matéria sobre essa situação, mas assim, o Balotelli, o Fluminense não quis nem ouvir a oferta do Balotelli, que realmente foi oferecido para clubes brasileiros, não foi só o Fluminense. E na minha opinião, o Fluminense agiu muito certo, cara. O Balotelli, na minha opinião, é um jogador muito superestimado. A carreira do Balotelli é uma carreira muito inconstante, muitas polêmicas, muitos problemas extracampos e bola mesmo, ele jogou muito pouco. Então eu acho que não tinha nem que conversar realmente com o Balotelli. E eu queria saber o que vocês acharam aí. Balotelli, cara, é um dos jogadores mais superestimados que eu vi na minha vida. O cara não tem uma carreira, a carreira dele é uma merda, o cara nunca foi relevante ou decisivo, assim, que eu lembre. Enfim, acho que é muita maluquice, né? Enfim. Mas pelo menos o Fluminense não entrou nessa onda aí. Galera, Kevin Serna, o Fluminense bate o martelo por Kevin Serna e decide que não vai aceitar a proposta do Boca Juniors. Essa matéria foi trazida pelo jornalista, tá aí para vocês aí, ó, o Germán Garcia Grova, que é um especialista em futebol sul-americano, mais especificamente futebol argentino. Ele traz a informação que o Kevin Serna vai continuar no Fluminense. O Fluminense não quis negociar com o Boca, embora o Kevin Serna não quisesse, e o Fluminense ofereceu uma melhora salarial para o jogador, ou seja, o Kevin Serna teve um aumento salarial, tá? E o que ele queria acabou conseguindo, né? Um aumento salarial aí. Parabéns ao Kevin Serna, acho que o empresário dele meio que conseguiu o que queria, né? Esse negócio de falar que ele tava fechado, enfim. Galera, assim, esse empresário do Kevin Serna, ele é um cara, assim, muito bizarro, tá ligado? Um cara muito bizarro, esse empresário do Kevin Serna. É um cara muito bizarro, é um cara muito enrolado também, tá? Ele vive criando problemas, criando dificuldades, oferecendo o jogador tendo contrato com o Fluminense. É uma figura meio folclórica e meio bizarra, esse empresário do Kevin Serna.
O Boca realmente ofereceu uma proposta, mas eu não sei se o Kevin Serna disse ok pro Boca ou se foi o próprio empresário que espalhou essa informação para tentar vender o jogador. Enfim, a gente não sabe exatamente quanto o Kevin Serna recebia, mas o Kevin Serna teve aí um aumento, segundo o jornalista argentino, ok? Parabéns aí pro Kevin Serna e pro empresário dele que conseguiu um aumento justo até. A gente pode falar que é um aumento justo aí pro Kevin Serna, pelo que ele vinha já apresentando. Galera, o Fluminense continua no mercado em busca de um camisa 9, mas ele não tem pressa. Essa é uma informação que a gente recebeu ontem, conversando com uma pessoa do clube, que trouxe a informação. Disse, ó, Quintela, o Fluminense não tem pressa. E por que não tem pressa? Porque há uma preocupação muito grande em acertar nessa negociação. Né? A preocupação do Fluminense gira em torno de não cometer nenhum erro de percurso, porque o Fluminense não pode errar, o Fluminense não pode se dar ao luxo de cometer erros nessa negociação pelo camisa 9. Então assim, quase que unânime dentro da diretoria do Fluminense que o erro tem que ser zero. E para o erro ser zero, necessariamente precisa que seja muito bem calculado que características desse jogador que o Fluminense quer. Essa pessoa ainda disse a mim que vários jogadores foram oferecidos ao Fluminense, inclusive por empresários, etc. Um desses jogadores que foi oferecido foi o Daverson. Tá? O empresário do Daverson ofereceu ao Fluminense também a possibilidade de contratar o jogador. O Fluminense está na busca de um jogador específico e não vai ficar maluco atrás de jogador, tentando chutar para tudo quanto é lado. É uma procura muito, digamos assim, muito reflexiva e com muita tranquilidade. É isso que o Fluminense está tentando fazer no mercado. Dar passos, né, com tranquilidade, tá bom? Galera, o Flamengo deve ir a campo contra o Fluminense com força máxima, tá bom? O técnico Felipe Luiz treinou o seu time titular e já anunciou que ele jogará a partida, deu indícios, né, de que ele jogará a partida contra o Fluminense, tá bom? Sendo assim, a provável escalação já disponível pelo GE seria essa escalação que tá na tela aí que vocês estão vendo, ó. Andrew no gol, Varela, Léo Ortiz, Vitão, Daniel Salles, Pulgar, Everton Araújo e Carrascal, Luiz Araújo ou Plata, Samuel Lino ou Cebolinha, Pedro ou Bruno Henrique. Esse é o provavelmente o Arrascaeta não vai jogar. O Arrascaeta tá passando aí por um recondicionamento físico, não deve ir para jogo, mas o Flamengo deve ir com força máxima para a partida contra o Fluminense, tá bom? O jogo é domingo, né, galera? Enfim. Esse foi o Resenha Express. Saudações tricolores. Pintando mais alguma notícia do Fluminense, a gente chega aqui e traz para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham curtido aí. Fiquem ligados no Resenha. É a informação a todo momento. Valeu, galera. Um abraço. Fiquem com Deus. Fui.